Se você estivesse andando numa floresta e encontrasse um círculo perfeito de cogumelos no chão, você pisaria nele? Segundo o folclore europeu, essa pode ser uma das piores decisões que alguém pode tomar na vida. Durante muitos séculos, as pessoas acreditavam que esse círculo era um lugar onde as fadas se reuniam à noite. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre uma criatura que muita gente acha fofa, acha bonitinha, boazinha, mas que na verdade nas histórias antigas eram consideradas extremamente perigosas. As fadas. Quando a gente pensa em fadas hoje, normalmente a gente já associa direto a Tinkerbell, né? Aquela fadinha pequenininha, bonitinha, cheia de pili-pim-pim, vive espalhando magia pelo mundo, né? Magia boa pelo mundo. Mas a verdade é que essa imagem é relativamente recente. Nas histórias mais antigas da Europa, principalmente na Irlanda, Escócia, País de Gales, as fadas eram vistas de uma forma completamente diferente. Elas não eram fofas, elas eram imprevisíveis e, às vezes, perigosas. Muitas dessas histórias falam sobre um povo chamado Fair Folk, ou simplesmente o povo das fadas. Seres que viveriam escondidos na floresta, colinas ou lugares onde o mundo humano e o sobrenatural possam se juntar. E existiam algumas regras muito claras nessas histórias. Primeiro, nunca provoque as fadas. Segundo, nunca aceite comida delas. E principalmente, nunca entre num círculo das fadas. Esses círculos aparecem na natureza como anéis perfeitos de cogumelo no chão. Hoje a ciência explica isso como um fenômeno natural por conta de crescimentos de fungos no solo. Mas durante séculos as pessoas tentavam explicar esses círculos de outra forma. Alguns acreditavam que eles eram criados por criaturas mágicas. Outros diziam que eram os lugares onde as fadas dançavam à noite, que não deixa de ser mágica. Mas existe também uma teoria interessante envolvendo rituais antigos. Antes da expansão do cristianismo na Europa, muitos povos seguiam religiões ligadas à natureza, conhecidas hoje como tradições pagãs. Essas culturas acreditavam que haviam certos lugares onde o mundo humano e o mundo sobrenatural se misturavam. Esses lugares eram chamados de lugares limiares, onde os dois mundos se encontravam. E, curiosamente, muitos rituais dessas crenças eram realizados em formações circulares. O círculo era um símbolo importante porque representava ciclos da natureza, equilíbrio e eternidade. Um exemplo famoso é o Stonehenge, que também é uma estrutura circular que provavelmente era utilizado em cerimônias religiosas há muitos anos. Então imagina encontrar um círculo perfeito de cogumelos no meio da floresta sem saber o que era aquilo. Para muitas pessoas no passado parecia algo sobrenatural. E com o tempo essas crenças acabaram se misturando com a história das fadas. E assim nasceu a ideia de que esses círculos eram os lugares onde as fadas iam para dançar à noite. Segundo histórias, quem entrasse num círculo desses era obrigado a dançar com as fadas. E dizem também que uma única noite nesse lugar é o equivalente a anos ou até séculos no nosso mundo. Mas talvez uma das histórias mais assustadoras sobre as fadas seja algo chamado Changeling. No folclore europeu, existia a crença de que algumas fadas sequestravam os humanos. Os alvos mais comuns eram bebês, crianças, jovens bonitos e pessoas extremamente talentosas. Depois do sequestro, as fadas deixavam uma criatura no lugar da pessoa, esses chamados Changeling. No começo, esse Changeling parecia exatamente igual à pessoa que foi levada. Mas com o tempo começava a surgir sinais estranhos, comportamentos incomuns, doenças inexplicáveis ou simplesmente a sensação de que aquela pessoa não era mais a mesma pessoa. E essas histórias eram tão levadas a sério que por anos as pessoas acreditavam que seus filhos teriam sido trocados pelas fadas. É interessante porque existem vários tipos de fadas diferentes nas histórias. Existe, por exemplo, a Banshee, uma entidade que aparece chorando perto da casa de alguém cujo algum familiar está prestes a morrer. Também existem criaturas muito mais violentas, como o Red Cap. Segundo lendas, eles vivem em ruínas, em castelos abandonados e usam um gorro vermelho tingido com o sangue das suas vítimas. Pergunta que sempre aparece nas histórias: por que as fadas sequestrariam os humanos?
Algumas lendas diziam que elas levavam para eles viverem ou para trabalharem para as fadas. Outras dizem que elas simplesmente eram curiosas sobre os humanos. E também existia a crença de que os humanos possuíam algo que as fadas não possuem, que é uma vida mortal. Ou seja, algo que muda, que envelhece, que termina. Enquanto o povo das fadas viveria numa existência eterna. Segundo o folclore mais antigo, existem alguns sinais de que você entrou no mundo das fadas. Um deles é o silêncio repentino da natureza. Pássaros param de cantar, insetos desaparecem e a floresta fica estranhamente quieta. Outro sinal seria ouvir músicas ou risadas de um local onde você sabe que não existe ninguém, que não tem ninguém lá. E talvez o mais famoso seja você encontrar o círculo de cogumelos no chão da floresta. Se isso acontecer, as histórias dizem que o melhor a fazer é não entrar, não seguir as músicas e definitivamente não aceitar um convite para dançar. Porque segundo o folclore antigo, as fadas adoram uma coisa acima de tudo: humanos curiosos. E a gente é bem curioso, né? Talvez as fadas sejam apenas histórias antigas. Ou talvez sejam apenas formas que as pessoas encontraram para explicar aquilo que elas não entendiam. Mas de qualquer forma, se um dia você encontrar um círculo perfeito de cogumelos na floresta, talvez seja melhor você não entrar. Esse é um resumo sobre a história das fadas. Tem alguns relatos um pouco antigos também que eu não coloquei aqui, mas eu achei bem interessante, porque geralmente quando a gente vai falar sobre folclore, essas coisas, a gente acaba deixando as fadas, né? E na minha pesquisa também eu vi que em alguns lugares as fadas têm, não é a personalidade, mas elas são basicamente um pouquinho de algumas personalidades no nosso folclore brasileiro, por exemplo, o Curupira, a Iara. Então, é como se ela fosse um conjunto de vários contos. Eu achei bem legal. E é isso, elas são criaturas animadas, né? Gostam bastante de dançar, mas a gente não pode nunca confiar numa fada. Então, vamos sempre tomar cuidado onde a gente pisa, tá bom? Então eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo Capítulos Assombrados.